Bom dia, queridas pessoas que estão aqui. Mais um Chá com a Poli nessa quinta-feira. Hoje temos um tema especial já marcado, agendado. Vamos receber aqui mães, companheiras de luta pela vacinação das crianças. Vamos fazer uma prosa aqui bem bacana, bem importante e também com o intuito de dar visibilidade a essa luta e também somar forças, né? Um tema que a gente vem tratando desde o final do ano passado e que ainda precisa avançar muito. Então, esse é o Chá com a Poli, é uma iniciativa que a gente realiza todos os dias de manhã, às 9 horas. É uma live que pretende ser mais curtinha, entre 15 e 20 minutos, e que as pessoas podem participar à vontade, entrar ao vivo comigo ou deixar comentários, perguntas aqui no chat. E é sempre um tema aberto e hoje a gente já está com essa demanda aqui super especial de tratar da vacinação de crianças. Estejam sempre preparadas para participar comigo aqui ao vivo. A gente fala de assuntos diversos, de questões do nosso cotidiano, das nossas lutas. Podemos trazer perguntas, comentários sobre o que está acontecendo, né? Também na política da nossa cidade, do nosso estado, no nosso país, no mundo. E também para falar da minha candidatura para deputada estadual de Minas Gerais. Tá aqui, ó, meu número lindo, 50010, com essa marquinha, essa logo que eu tô apaixonada, trazendo para a centralidade do debate nos parlamentos as pautas das mulheres, das maternidades, das infâncias, da defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade social, em defesa do SUS e da justiça social. Vamos ver se as nossas queridas companheiras já chegaram aqui. Acho que sim. Vocês podem pedir para entrar aqui comigo, para a gente começar a nossa conversa. Eu sei que a Tatiane é uma delas, vou adicionar ela aqui. E aqui do movimento, pode pedir para entrar, que aqui na nossa telinha cabem até 4 pessoas. A gente pode fazer uma prosa bem legal. Vamos ver se vai dar certo. Pedir bom dia, Tatiane. Conseguindo entrar? Vou convidar de novo. Vamos ver. Tem mais alguém aqui, queridas, que vai fazer parte dessa prosa, que é do movimento? Bom dia, Mi, Alexandra. Aqui tá aparecendo para mim que Tatiane não está conseguindo participar. Você tá no celular, Tatiane? Tem que ser no celular. Às vezes a gente tenta pelo computador, mas pelo computador não dá certo. Vamos ver aqui como eu faço para entrar. Você tá no celular? Vou te convidar novamente. Na hora que você entra na live, também aparece um botãozinho escrito assim, clique para participar. Deve ser isso, deve estar no computador. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Ana Evangelista, Damásio. Bem-vinda, será que é de São João del Rei?
Natália Queiroz, Jane, bom dia. Natália comentando, muito importante essa pauta da vacinação. Jane dando bom dia. Quem mais? Agora apareceu. Agora apareceu. Acho que agora vai dar. Bem-vinda! Obrigada. Bom dia a Prazer! todos. Prazer. Que bom receber vocês aqui, que honra! Obrigada pela oportunidade da gente colocar essa pauta. Se apresente, Tatiane, para as pessoas te conhecerem. Se quiser falar do movimento também. Tá, joia. Meu nome é Tatiane, eu sou mãe de duas crianças, uma menina de 9 anos e uma menininha de 4 anos, e também sou professora da rede pública na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu participo, né, dos movimentos pró-vacinação de crianças que se empenharam para conseguir a aprovação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, e estamos também empenhados na pauta da vacina como um todo, né? Hoje o movimento que contém as mesmas pessoas, ele está mais direcionado à vacinação das crianças de 6 meses até 3 anos, da aprovação da Pfizer para essas crianças, né? Porque é a faixa etária que ainda não tem cobertura vacinal no Brasil. Mas, além disso, a nossa pauta é uma pauta extensa, porque a gente compreende que há muito que se fazer em relação à vacinação das crianças no país. O movimento, ele surgiu de uma forma, com a Coronavac 3 a 5 já, ele surgiu de uma forma espontânea, com pais indo a redes sociais, talvez, e comentando em alguma publicação do Butantan em relação à vacina da Coronavac, e aí a gente foi se conhecendo, mandando mensagens nos privados, e o grupo foi formado. A princípio, o grupo foi formado, o grupo de WhatsApp, né? Por um grupo de WhatsApp, pela Daniela e o Fábio, e a gente começou a agir em conjunto mesmo, para a gente conseguir garantir que a vacina da Coronavac fosse aprovada para essas crianças. Foi um processo muito longo, então é um processo que a gente está nessa batalha aí já há 5 meses, um pouco mais de 5 meses, porque em torno de 5 meses que a gente se organizou e está dia a dia discutindo sobre a vacinação de crianças. E a Coronavac, depois desse longo processo, né, ela foi aprovada. Algumas vezes na Anvisa, a Anvisa pedia mais documentos, que foi demorando muito esse processo até se consolidar. E cerca de um mês antes da vacina ser aprovada, o Butantan parou de fabricar doses da vacina Coronavac, porque ele cumpriu com o Ministério da Saúde as doses acordadas, as doses que haviam sido compradas, e o Ministério da Saúde não comprou mais doses, mesmo sabendo da possibilidade de aprovação da vacina para crianças nessa faixa etária. E a vacina foi aprovada cerca de um mês depois disso, e não tem vacina para todas as crianças, né? Então, essa é uma das nossas pautas hoje, é lutar para que todas as crianças consigam ser vacinadas. Naquele momento, o Ministério da Saúde, ele deu uma orientação aos estados que iniciassem a campanha de vacinação, aqueles estados e municípios que tivessem as doses da vacina, que no decorrer do processo, o Ministério da Saúde adquiriria mais doses. Só que isso já passou mais de 30 dias da aprovação da vacina, ela foi aprovada no dia 13 de julho, os estados e municípios têm estoques baixos da vacina. Muitas cidades ainda não iniciaram a vacinação para essa faixa etária. Outros lugares, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, pararam a vacinação por falta de vacinas. E, além disso, vou tomar como exemplo a cidade de Juiz de Fora. Aqui iniciou a vacinação. Há um número muito menor de doses de vacina que
do que o número de crianças que tem na cidade. Haviam cerca de 5 a 6 mil doses de vacina da Coronavac em Juiz de Fora, para cerca de 12 a 13 mil crianças. Isso, contando que tem que dar a primeira e a segunda dose, só vacinaria 25% da população de Juiz de Fora. A Prefeitura de Juiz de Fora abriu a vacina, abriu para crianças sem comorbidades, porém colocou apenas em 3 postos de vacinação. E não realiza uma campanha sistemática, né? Até mesmo porque, se você realiza uma campanha sistemática, se vão todos os pais buscar pela vacina, eles não vão conseguir, né? Eu trabalho num bairro de periferia da cidade, a minha filha foi vacinada, eu tenho condições de pegar um carro, correr atrás da vacina e que ela seja vacinada, mas não é a realidade da periferia. Eu trabalho numa escola de periferia, eu tenho 23 alunos de primeiro período, nenhum aluno vacinado. Porque o posto de saúde que fornece a vacina é um posto de saúde longe da casa deles. Muitos não têm condições de pegar um transporte público para ir atrás da vacina no posto, né? A gente vive uma situação muito ruim no Brasil. A gente vive uma situação de mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, não é simples, muitas vezes, para muitas famílias, pegar um transporte público para poder vacinar uma criança. E, além disso, ainda há o limite de horários dos postos também, né? Que muitas vezes vai bater com o limite, com o horário de trabalho dos pais, que não são liberados para poder vacinar essas crianças. Então, a gente precisa que a vacina, de fato, chegue até a criança. Não é a criança correr atrás da vacina, mas é a vacina ir atrás da criança. Então, uma questão que a gente tem apontado muito é sobre a falta de campanha de vacinação. Isso em nível nacional. Em relação à vacinação da Covid, então, isso é escandaloso. Não houve campanha de vacinação infantil, né, em nível nacional. Os estados e municípios também não fizeram uma campanha de vacinação da forma como deveriam ter feito. A gente aponta. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que diversas crianças não são vacinadas, porque não há uma campanha de vacinação, a gente vê doses de vacinas estragando, sendo que faltam doses de vacinas. Então, é uma bola de neve de um problema muito grave essa questão da vacinação pediátrica no Brasil. E, infelizmente, a gente tem apontado, a gente tem tentado dialogar isso com alguns políticos, com senadores, com deputados federais, no sentido de que a vacinação infantil contra a Covid-19, ela foi esquecida no nosso país. As crianças, elas foram esquecidas, né? Hoje vive-se uma vida normal, né? E as crianças não vacinadas, não protegidas, estão aí suscetíveis para morrer todos os dias. E além disso tudo, a criança que mais morre é a criança da periferia. É a criança que não tem acesso ao serviço de saúde, é a criança que não vai ter acesso a um tratamento ideal no pós-Covid. Então, é uma situação muito crítica que a gente vive e é isso que a gente tenta demonstrar todo sentido. Houve uma CPI da Covid no nosso país para discutir. Um dos pontos principais da CPI da Covid foi em relação à vacinação, ao atraso na vacinação. E hoje a gente vê um problema ainda maior em relação à vacinação da população pediátrica e a gente não vê ação nesse sentido. Não há campanhas de vacinação, não há doses suficientes para vacinar todas as crianças, não há nenhuma agilidade na compra de vacinas, né? O processo da vacina, da aprovação da vacina para crianças a partir dos 6 meses de idade, ele já está na Anvisa há mais de 20 dias, ou há cerca de 20 dias, essa data exata eu não lembro. O Ministério da Saúde, ele já deveria ter negociado essas doses. A perspectiva é de aprovação. Mesmo que peçam mais algum documento, a gente não sabe como que vai ser esse processo, a perspectiva é de aprovação. Essa vacina já foi aprovada nos Estados Unidos. Essa vacina brevemente vai ser aprovada na Europa também. Não há por que negar essa vacina num país que mais morre em crianças vítimas de Covid. Porque o Brasil é o país que mais morre em crianças vítimas de Covid. Todos os dias morrem 2 crianças no Brasil, abaixo de 12 anos, abaixo de 5 anos, vítimas da Covid. Uma doença imunoprevenível. Então, isso é um absurdo, né? Isso é um crime que está sendo cometido contra as crianças. E além disso, mesmo com a Coronavac sendo aprovada, a Coronavac ela é produzida dentro do Brasil.
Já tem quase 40 dias da aprovação dessa vacina. Todas essas crianças já tinham que estar vacinadas com a primeira e segunda dose da vacina. E a vacina ainda não foi comprada pelo Ministério da Saúde. Isso é um absurdo muito grande. Isso é um descaso muito grande. Não se faz campanha, foi espalhado o pânico, o medo. Os pais hoje têm medo, muitos pais têm medo de vacinar as crianças. E simplesmente dá a desculpa de que os pais não procuraram para vacinar. A gente não vai comprar vacina para jogar a vacina fora. Não. A vacina tem que chegar até as crianças. A gente não tem que comprar pouca vacina contando que as crianças não vão ser vacinadas. Se as crianças não forem vacinadas é porque nós fizemos um trabalho péssimo. É porque as sociedades brasileiras fizeram um trabalho péssimo. Elas precisam agir, elas precisam garantir que essas crianças sejam vacinadas. E, além disso, já há hoje, né, os especialistas, eles têm falado sobre a necessidade da dose 3 da vacina, que nem vem sendo chamada mais sobre dose de reforço, para toda a população no contexto da variante Ômicron. As crianças de 5 a 11 anos, elas se vacinaram, as crianças que vacinaram no tempo correto, logo que a vacina foi aprovada, elas iniciaram a vacinação no final do mês de janeiro. Então, elas tomaram a segunda dose, as crianças que tomaram a Coronavac, elas tomaram a segunda dose cerca de 6 meses já. Né? As que tomaram Pfizer tomaram há cerca de 5 meses. Elas precisam da dose 3 da vacina. A Câmara Técnica do próprio Ministério da Saúde, ela já recomendou em uma nota técnica que seja aplicada, esteja disponível a dose 3 para crianças de 5 a 11 anos para poder completar o processo de imunização delas. No mesmo dia que a Câmara Técnica recomendou a vacina para crianças de 3 e 4 anos, a Coronavac, ela recomendou também a dose 3 para crianças de 5 a 11 anos. Mas até hoje, a pasta ainda não recomendou essa vacina. Então, os estados e municípios não estão... não disponibilizaram ainda a dose 3 para crianças de 5 a 11 anos. E a gente sabe que o nível de proteção ele cai rapidamente. Isso foi, inclusive, apontado por diversos especialistas na reunião de aprovação da vacina da Coronavac para 3 a 4 anos. Uma das dúvidas naquele processo era justamente o tempo de proteção da vacina. Que no processo todo, a gente conversou muito com o Gustavo da Anvisa, que era na época o gerente geral de medicamentos, e ele apontava isso, ele apontava: a gente precisa ter números mais robustos, a gente precisa saber o tempo de proteção, a gente precisa ter dados mais concretos para aprovar a vacina, mesmo considerando o contexto do Brasil. E que eu sempre ponderava isso com ele, a gente sempre ponderava isso com ele. Ô, Gustavo, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país que mais morrem crianças de Covid-19, e ele sempre chamava atenção para o fato de que a gente precisa ter dados mais robustos. E foi apresentado que essa proteção, ela cai rapidamente. Então, se essa proteção cai rapidamente, hoje a gente pode considerar que as crianças de 0 até 11 anos no Brasil, elas estão desprotegidas contra o Covid-19. Num momento que as máscaras caem até nos voos, né? Não é o lugar que as crianças de periferia, que são as mais afetadas, frequentam, mas que o vírus se espalha e ele vai chegar até elas e está chegando, né? Então, a gente vive um drama muito grande em relação à vacinação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também soltou uma nota técnica falando sobre a importância da dose 3 para as crianças de 5 a 11 anos. E a gente chegou ao absurdo de ter visto uma nota da cidade de Campinas essa semana que teve que descartar 4.500 doses da Pfizer pediátrica, né? Se a gente não tem campanha, as pessoas não vão, a vacina vence, a gente não pode fazer uma ampla campanha de vacinação. As vacinas, a gente poderia fazer uma campanha de vacinação passando nas escolas. A vacina chegou até as crianças. A gente faz uma campanha de conscientização, né? A gente faz um trabalho interessante entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, um trabalho de conscientização primeiro e depois faz a vacina chegar no braço das crianças. Enfim, acho que
é isso, né? A gente tem um problema na vacinação desde os 6 meses, que a gente já poderia estar vacinando no Brasil a partir de 6 meses também. A Pfizer não precisa, a gente não precisava esperar a Pfizer fazer o pedido do uso da vacina no Brasil. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde poderia ter pedido para a Anvisa analisar a Pfizer. Considerando a problemática da Covid no país, que é o país recordista de mortes relativas por milhão de habitantes no país, né? Então, assim, essa é a lástima que a gente está vivendo, tudo que aconteceu com os adultos, ele vem acontecendo com as crianças, e as crianças estão sendo ainda mais negligenciadas, o tempo está sendo ainda maior, os números de crianças que vêm a óbito por Covid não são números de crianças tão grandes, né? Então, assim, infelizmente não chama tanta atenção, não tem o número de 3, 4 mil pessoas por dia, igual que a gente já passou com adultos, né? E só que são vidas que eram vidas inteiras pela frente, né? E a gente ainda não sabe das possíveis sequelas também, como que o nosso sistema de saúde vai dar conta de tratar essas sequelas e do que ficará para trás, né? Acho que em linhas gerais é isso. Tati, maravilhosa, você conseguiu falar tudo. Pode chamar de Tati? Pode, claro. Então, a gente vem acompanhando essa luta aí, né? De falar também assim que a situação, por exemplo, das gestantes é muito parecida, né? É um público que é totalmente negligenciado também, não tem nenhuma campanha direcionada e já está comprovado hoje, inclusive, que a gestante vacinada, né? O bebê que nasce depois, ele nasce com alguma proteção também, né? Então, principalmente para essas crianças que teriam que esperar até 6 meses, né, para ter acesso a essa proteção, elas nascendo de uma gestante que foi vacinada, elas já têm alguma proteção, né? E assim, é revoltante mesmo. Tudo isso que você falou aí, né? Os números absolutos, eles não são tão grandes, mas como você disse, né? São vidas inteiras e são mortes evitáveis, que a gente já tem como evitar. E essa, inclusive, é a situação que a gente vive hoje no Brasil como um todo, mesmo antes da pandemia, de mortes maternas e mortes infantis, que, no caso das mortes maternas, mais de 90% são por causas evitáveis, e no caso das crianças, pelo menos 1/3 de todos os óbitos também são por causas evitáveis. E com a pandemia, esse número explodiu, né? Tanto em relação às gestantes e crianças. Então, desde o início, né, a gente vem vendo essa negligência, essa invisibilidade. Isso é muito grave, muito revoltante, né? A luta que a gente faz já há anos, justamente para isso, né? Para as crianças, as mulheres, né, serem consideradas de fato sujeitas de direitos cidadãs, e no caso das crianças e adolescentes, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e a Constituição da República determina que criança e adolescente é prioridade. E a gente vê uma falta assim, completa de planejamento, né? Tudo isso que você falou aí, a gente vivencia nas cidades na hora que as secretarias de saúde vão implementar o programa de vacinação. É uma coisa assim, tão absurda, né? Que espera sair a aprovação da Anvisa, aí depois tem que esperar o Ministério da Saúde falar que sim, ok, pode vacinar, e aí que as secretarias municipais vão pensar quantas doses tem, como é que vai distribuir. Gente, isso é muito absurdo, é uma falta assim, de competência mesmo, né, da gestão pública e de garantir o acesso para as pessoas que de fato mais precisam. Aqui em BH, inclusive, a gente nem sabe qual é o quantitativo de doses que a gente tem disponível. A secretaria ela só fala assim: não temos doses suficientes, mas não fala quantas. E o que a gente observou no início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos
Foi justamente isso. Eu fui acompanhando pelas resoluções do Estado quantas doses eram enviadas para cada município. Então, eu chegava até a fazer uns cálculos aqui no Instagram de quantas doses vieram para o município, quantas doses eles declaravam que tinham sido aplicadas, e a gente chegava num quantitativo tipo assim, não, tem 40 mil doses disponíveis, e eles não chamavam mais públicos, sabe? Ficava guardando vacina. E a gente que é mãe, principalmente de criança pequena, nesse desespero todo. E como você falou, com a vida de todo mundo parecendo que tá tudo ao normal, a gente fica mais ainda desesperada, né? E lembrando assim que você comentou essa questão aí, né, dos voos, que não é onde a periferia frequenta, mas a Covid chegou no Brasil foi justamente assim, né? A gente tem o primeiro caso de morte materna numa cidade periférica da Bahia, mas que é turística, e que a primeira mulher que morreu lá é uma mulher jovem, negra, e que pegou a Covid de uma pessoa endinheirada que estava fazendo turismo e tudo mais. Então, assim, e a mesma situação agora a gente está vendo, inclusive, com essa outra doença que está aí, né? A varíola, né? Voltando, e essa completa falta de planejamento, né? De isolar casos, de mapear contatos, de ter testes, de pensar nas formas de tratamento, né? Para a Covid, a gente já tem antivirais aprovados, mas que também não chegam no Ministério da Saúde, não chegam na atenção primária, né? A gente ainda tem casos aqui em Belo Horizonte de centros de saúde que ainda estão prescrevendo azitromicina e para crianças, né? Nós fizemos uma denúncia recentemente sobre isso. Então, assim, é um negacionismo absurdo, né? Eu falo que esse desgoverno aí, ele é matricida e infanticida. E a gente precisa mesmo, assim, né, pautar isso. Inclusive, assim, né, essa é a minha motivação principal para estar na política, é justamente isso, né? Trazer para a centralidade do debate esse olhar e essa vivência e essa forma de fazer as coisas das mães e das crianças, porque a gente sabe como fazer, né? E a galera que está lá no poder não se importa, não liga, né? Então eu fiquei pensando assim, algumas ações, né, que a gente pode ter à medida que você foi falando. Então, eu acho assim que uma coisa que é importante é a gente provocar os municípios para que eles declarem e dê transparência aos dados de como que essa vacinação está acontecendo, né? Então, no caso de Juiz de Fora, que bom que vocês sabem pelo menos quantas doses disponíveis tem, mas em Belo Horizonte a gente nem isso não tem. E acredito que em outros municípios e estados isso também pode estar acontecendo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer o uso da lei de acesso à informação, né? Tanto Sim. em nível municipal, estadual e federal, de saber isso. Quantas doses a gente tem, como que está o prazo de validade dessas doses, né? E o que está sendo pensado para administrar essas doses. Outra coisa que a gente poderia fazer é acionar o Ministério Público Federal. Não sei se vocês já fizeram isso. Fazer uma provocação mesmo, né? Que a vacina está aprovada, né? E o Ministério da Saúde não toma providência para adquirir essas doses. É tão absurdo assim, né? Porque lá no início, no ano de 2020, eles fizeram uma corrupção assim gigantesca para comprar doses de vacina assim a um preço muito maior, mas que tudo leva a crer que tinha, inclusive, propina envolvido, né? Tanto é que depois aquela compra lá caiu, aquele absurdo todo. Mas aí agora, na hora de comprar as vacinas das crianças, de um fabricante que é brasileiro, né? Que dominou a tecnologia, que inclusive é fornecedor de vacinas para várias outras doenças.
Aí me fala que não vai comprar não, que tá caro, que tá tentando procurar em outro lugar. Como assim, gente? É porque não é prioridade, né? E uma Exato, coisa que eu exato. sinto, assim, que eu fico revoltada é que os próprios estados e municípios, eles podiam ser mais protagonistas nisso, né? Não ficar, tipo assim, esperando, assim, né? Também quer tudo de mão beijada. Essa ação que você propôs aí seria super importante, né? Das escolas. A gente até propôs isso aqui no Conselho Municipal de Saúde. Aí falaram que estavam fazendo, mas do jeito que você falou, né? De 300 escolas fazem 2, 3, não adianta nada, Não. né? E o que você falou também é importantíssimo, as doses subsequentes, né? Então a gente precisa lutar para aprovar a vacina de 6 meses até 3 anos, que é a Pfizer, né? Precisamos garantir a dose de reforço, que agora, né, terceira Dose dose para 3. as crianças de 5 a 11 anos e ainda a quarta dose para os adolescentes de 12 a 18 anos e também para as gestantes. Então, assim, gente, a pandemia não acabou, a vacinação ela vai precisar ser frequente e isso precisa estar na prioridade da agenda pública dos nossos governantes, né? A gente precisa, inclusive, cobrar isso, né? Para que assumam esse compromisso. Tá vindo eleições aí, né? Então, é muito fácil, né? Falar que luta pela infância, que criança é o futuro e tudo mais, mas na hora de fazer a política pública acontecer na prática, ninguém lembra, né? Então, acho que é isso. Eu não sei se tem mais gente aí que quer entrar, gente, para conversar também. Podem pedir para Polly, entrar. E, Tati, pode ficar à vontade, pode falar mais aí, a não, palavra é eu só sua. queria comentar que os dados aqui de Juiz de Fora, na verdade, eu tenho os dados aqui de Juiz de Fora, porque eu perguntei ao secretário de saúde daqui. Eu já tive acesso a ele, justamente por conta dessa questão da Covid mesmo, como eu te falei, eu sou professora. Então, eu tive acesso a ele no retorno às aulas presenciais e eu perguntei e ele me informou. Só que isso também não é um dado que é publicado em nenhum lugar como transparente. Hoje, por exemplo, eu não tenho informação de quantas crianças foram vacinadas dentro de Juiz de Fora, entendeu? Pode ser que eu pergunte e ele me forneça essa informação, mas Sim. de fato não é uma informação acessível, Oficial e transparente, né? oficial, isso, a todos, entendeu? Uhum. Acho que é mais isso daí mesmo. Sobre o Não, e Ministério sem Público, dados, não tem como você planejar execução de política pública. A primeira não. coisa é você saber qual que é o diagnóstico, né? Qual que é o público que você tem, qual que é o contingente que você tem, quais Sim. são os insumos, como que está a situação dos trabalhadores da saúde também que vão fazer essa política acontecer, né? Porque aqui, por exemplo, teve vários problemas na hora de fazer mutirão de vacina, que foi, por exemplo, abrir para vacinação no final de semana, que é super importante, Uhum. mas precarizar o trabalho dos O trabalho, com trabalhadores, certeza. Uhum. sem receber hora extra, sem nada, e numa jornada extensiva de trabalho. Então a gente vê assim que é isso, né? É a defesa desse SUS aí, que é maravilhoso, né, na concepção, mas que a gente precisa de ter comprometimento, investimento e valorização, né, para que ele se consolide de fato. Muitas lutas. Muitas, muitas lutas, isso. É isso mesmo. A pessoa está falando aqui sobre a petição, né? Então, uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Assinar a petição online, divulgar, compartilhar, né? Acho que a gente também pode fazer esses movimentos nas nossas cidades, nos nossos estados, de tentar conseguir esses dados do que a gente tem hoje e tentar provocar entes do poder público que possam tomar alguma providência. Então, por exemplo, o site do Ministério Público Federal, a gente pode fazer provocação e reclamação e denúncia de forma virtual. Quem sabe a gente, além do abaixo-assinado e de protocolar esse abaixo-assinado oficialmente, né, pode imprimir as assinaturas, levar no Ministério Público, protocolar,
de preferência, agendar uma audiência, né, para o procurador e para o promotor receber em mãos o documento e articular isso, né, ações efetivas. E, paralelo a isso, a aprovação da vacina de 6 meses a 3 anos, vamos ver se a gente consegue essa resposta nos 30 dias que são prometidos ou se vai ter alguma... Né? Eu sei que está tendo uma pesquisa já, né, que já tem grupos aqui, acho que em São Paulo, né, de crianças novinhas que tomaram Pfizer, que estão participando de um estudo. Tomara que, né, que sejam consolidados dados suficientes, né, para essa aprovação sair o quanto antes. Em E Belo é Horizonte isso que você tem falou também. muito bem. Enquanto não sai a aprovação, o sistema já tem que estar organizado para, na hora que sair a aprovação, já poder aplicar a vacina no dia seguinte, né? É inadmissível o que vem ocorrendo, né? A verdade é que quando foi aprovada a Coronavac, que foi a primeira vacina aprovada no Brasil, junto à AstraZeneca, o país ele só começou a aplicar a Coronavac porque São Paulo já tinha comprado doses da vacina e começou a vacinar. Tanto que a vacinação começou por lá. E aí o Ministério da Saúde pegou todas as doses e distribuiu no país, porque senão a gente não teria começado, a gente não teria iniciado a vacinação. Mas quando foi com a vacinação das crianças, o cenário já foi outro. A primeira vacina aprovada foi a Pfizer. A Pfizer demorou quase um mês para iniciar a campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, porque não tinham doses da vacina. E tudo vem se repetindo. E aí depois, logo em seguida, a Coronavac foi aprovada, tinham doses da Coronavac, e aí a campanha de vacinação foi tocada. Agora, mais uma vez, para crianças de 3 e 4 anos, né, que era a faixa etária ainda não vacinada, e agora já elegível para vacinação. A vacina não foi nem comprada ainda. O Ministério da Saúde alegando que está procurando um preço melhor, né? Negociando com vida de crianças. Sendo que você fez um destaque que é muito importante, né? Em outro momento, o Ministério da Saúde quis adquirir uma vacina mais cara que não era aprovada pela agência regulatória do país, justamente na intenção de adquirir propina com essa vacina. Isso é absurdo o que está acontecendo. É absurdo o que está acontecendo, né? A Covid, ela matou mais crianças no país do que 3 anos de 14 doenças imunopreveníveis. Então, assim, isso é um escândalo e a gente não avança nessa vacinação infantil. Então, assim, eu tenho batido muito na tecla de que tem 2 coisas principais que a gente precisa: é ter dose de vacina e fazer campanha. E as autoridades, né, como eu já destaquei aqui, elas precisam entender que se os pais não foram vacinar as crianças, eles falharam. Há algum problema. A vacina precisa chegar. Vacina é proteção coletiva. Vacina não é escolha individual e nunca foi escolha individual, né? Então, a gente precisa parar. Mas os pais também não estão querendo vacinar. Não existe Eles não isso. estão querendo, é porque eles estão mal informados, né? Então, Muito assim, mal é informados. fundamental uma campanha que aborde exatamente isso, né? A desconstrução de todas essas notícias falsas isso. aí, né? Trazer as evidências científicas também de uma forma que seja acessível, né? Numa linguagem que as pessoas entendam. Então, assim, gente, essa galera que tem a caneta na mão para fazer isso, né? Sim. E aí a gente fica correndo atrás de prejuízo, porque a gente não tem como colocar campanha em massa na televisão, no rádio, né? São eles que têm essa prerrogativa de conseguir fazer isso. Pessoas que estão trabalhando e recebendo para isso, né? Para pensar como que a saúde tem que chegar em todas as pessoas. Né? Então, é fundamental isso, a gente garantir que as doses existentes sejam aplicadas o mais rápido possível, antes que vençam, né? E esse planejamento da compra de novas doses que nós vamos precisar. Só uma pergunta que não sei se você sabe responder. A vacina de 6 meses a 3 anos vai ser a mesma pediátrica da Pfizer, só que com uma dose a mais, porque parece que vão ser 3, né?
no primeiro esquema ou a dose também é diferente? A dose é Você diferente. A sabe? dose ela é Ah, 1/3 da dose de crianças de 5 a 11 anos. Ela é 1/3 da dose. entendi. E aí, Então tem isso também, tem que correr atrás de sim, comprar essa vacina diferente, né? exatamente. Porque a Porque Coronavac, que é a mesma, o pessoal tá nessa morosidade toda, imagina a vacina que vai ter que comprar uma outra dose diferente, né? exatamente, exatamente. A questão é que o Butantan, ele entregou todas as doses, né, do contrato com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde simplesmente não comprou mais doses, é isso. E a verdade é que não comprou agora 1 milhão de doses, né, que não dá para nada. 1 milhão de doses para distribuir por todo o país, não dá para nada. E além disso, é, a- tem um montante de. Foi um IFA comprado pelo governo de São Paulo, que nem esse IFA, o Ministério da Saúde, ele nem essas doses o Ministério da Saúde fechou. Ele comprou 1 milhão de doses. Né? E aí ele compra 1 milhão de doses já contando que muitos pais não vão levar a criança para vacinar. Como se fosse uma escolha, não é uma escolha, não é uma opção, né? A vacina precisa chegar no braço da criança. Se a criança não vai até a vacina, por diversos Sim. motivos, a vacina precisa ir até a criança e há a possibilidade da vacina ir até a criança. E a gente tem um sistema de saúde que consegue fazer com que a vacina chegue no braço das crianças. Falta mesmo a vontade política para isso. Teve uma live que a gente fez, vi aqui até que a Bebel entrou aqui agora do Padecendo, né? Que a gente comentou há muito tempo atrás, nós fizemos essa live sobre a importância dessa campanha de vacinação, também ser uma campanha que abrace, né, as especificidades das crianças, né? E aí nós até falamos, gente, tem que ter o carro da vacina, tem que ter a Maria Seringa, essa personagem eu inventei lá na época, né? Porque tem o Zé Gotinha, eu falei, tem que ter a Maria Seringa, trazendo essa perspectiva também, né, mais feminista e também porque não é gotinha, né? Então, criar uma personagem mesmo, né? E que tenha essa explicação da importância de vacinar, e eu acho fundamental uma campanha para quebrar essas fake news, porque tem muita gente que realmente acredita que está fazendo melhor, né? É o que a gente está vendo no nosso contexto de país aí, né, gente? Toda mãe, todo pai, salvo assim algumas exceções, né, querem o bem das crianças, né? Grande maioria das mães e pais querem o bem das crianças. Então, se não está acontecendo a vacinação, é porque eles estão sendo mal informados, né? Então, e o problema gravíssimo que você falou também é a falta de acesso, né? Principalmente nas comunidades, nas periferias, né? Então, essa vacina tem que ter mutirão final de semana, tem que ter vacinação em horário alternativo, mais tarde, né? Fora do horário de trabalho, tem que ter nas escolas, né? E aqui, inclusive, eu fiz uma sugestão para o gestor aqui, que, inclusive, assim, pode ser um horário de vacinação na escola um pouco antes do início da aula e um pouco depois do final da aula, para ser possível também das mães e pais estarem nesse momento da vacinação. Porque, não sei como que é com vocês, mas, por exemplo, a minha caçula é todo um processo emocional que tem que acontecer para ela tomar a vacina, né? Então, assim, não seria bacana também ela ser vacinada na escola sem essa possibilidade de eu estar ali promovendo esse acolhimento para ela, né? Então também tem que ter essa possibilidade, né, das famílias estarem dentro da escola, né, de fazer essa busca ativa mesmo. Os centros de saúde, né, que são organizados em equipes de saúde da família, cada equipe de saúde da família do território sabe exatamente quantas crianças em qual faixa etária moram em cada lugar. Eles têm essa informação, né? Então, como levar essa informação de uma forma acessível, didática e disponibilizar essa vacina de fato?
O que não pode é inadmissível, né? Além de não ter dose suficiente para a população toda, as que tem não estão sendo aplicadas. Gente, eu fico muito indignada, muito. Mas vamos nessa luta aí, vamos visibilizar isso aí. Todo mundo que está aqui nos assistindo, assinem a petição online. Está no Avaz, né? Se alguém tiver colocado aqui o endereço, a gente pode fixar aqui de novo, também. Então aí, meninas. E também a gente compartilha, né, nos stories e tudo mais. E vamos pensar numa ação assim mais direcionada, né, a esses outros entes, né? Talvez fazer um modelo assim de uma reclamação, de uma manifestação mesmo, que todo mundo pode entrar em massa no site do Ministério Público e fazer solicitação, entendeu? A gente fez muito isso na época do auxílio emergencial, que estava aquela bandalheira de gente que não tinha direito, recebia, quem tinha direito não conseguia receber, porque não tinha cadastro único, mãe solo que o pai já não via criança há não sei quanto tempo, entrou lá e cadastrou também, aí impediu a mãe solo de receber o auxílio emergencial em dobro. Uma confusão sem limite que sempre sobra para as mães e para as crianças, né? A gente fez um movimento assim, né? Só que foi na época na Defensoria Pública da União. Também é um lugar interessante que a gente pode reivindicar isso. E também na Defensoria Estadual, né? No setor de infância e de adolescência também é importante. Aqui em Minas Gerais saiu uma recomendação sobre isso, Tati. Não sei se você viu, da Defensoria Pública sobre vacinação de crianças, né? E aí o Estado tinha um prazo para responder, não sei se era 5 dias, e aí tem que ver qual que vai ser o desdobramento disso também, assim, né? Se a Defensoria tenta fazer um termo de ajustamento de conduta, né? Ou mesmo abre uma ação civil pública contra o Estado, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso também em âmbito federal, porque, né, é aquele Ministério da Saúde negacionista lá que está, eu ia falar que está operando, mas ele, na verdade, está deixando de operar, né? O que precisa ser feito. Ele opera ao contrário daquilo que deveria ter sido feito. Exatamente. Faz parte do projeto, né? Inclusive, né? Faz parte do projeto deles fazer exatamente isso. O projeto deles está dando super certo. Está dando super certo, super certo. Mas então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade mesmo, né? Da gente conseguir dialogar sobre esse tema, sobre essa pauta. Acho que no mais é isso mesmo, Tem né? vários comentários que quiseram aqui, muita gente participou. Colocar isso daí mesmo como pauta, né? Como prioridade, porque isso são vidas de crianças, né? São vidas de crianças que podem ser salvas a todos os dias e está sendo negligenciada. Isso é um absurdo, né? Acho que é isso daí mesmo. Então tá bom, querida. Foi um prazer enorme te conhecer. Prazer. Foi muito boa essa participação aqui. Agradeço muito pela confiança de vocês trazerem esse tema aqui, nesse humilde perfil de uma mãe ativista, para a gente dar visibilidade mesmo. Normalmente os chás com a Poli são mais curtinhos, mas hoje mereceu um aprofundamento nesse tema. Foi maravilhoso você estar aqui. E outros dias, né, que vocês quiserem também, fiquem super à vontade. A gente faz esse espaço aqui todos os dias, às 9 horas da manhã. E aí a gente pode ir usando esse espaço também para continuar divulgando, continuar atualizando as pessoas, né, de como que avançou. A gente pode, por exemplo, né, fazer outros encontros desses quando tiver para sair o resultado, por exemplo, da aprovação, né, ou alguma outra medida que a gente conseguir realizar, como que está sendo a resposta. Vamos agitando aí, tá bom? Tá, ótimo. Bom dia, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Um abraço grande em você e vamos juntas. Joia. Tchau. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.